Eu queria falar um pouquinho de discipulado, de uma forma bem genérica, e é evidente lendo um texto de Mateus de 28, 18 em diante, que diz: aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nossos discípulos costumam dizer que não acreditam em igreja que não tem discipulado, que de fato Jesus mandou fazer discípulos, né? Hoje a gente já imagina que igreja é aquele templozinho do domingozinho de manhã. Tem igreja é aquilo, que não é, aquilo é um templo. Mas assim, a prática e a existência da igreja, ele estava sempre ligado a justamente as relações, a formação e de fazer discípulos. Se Jesus mandou fazer discípulos, isso é alguma coisa muito concreta. Mas assim, por que a gente então não pega isso? Por que tem tanta programa? Igreja a gente chama de igreja de programa. Igrejas que tem cultos de diversos tipos, programas para todo tipo de gosto, né? Escola dominical, uns gostam mais de escola dominical, culto de manhã, de noite não gostam. Por que tem isso? Porque de fato, lá na Revolução Francesa, antigamente era assim: Deus diz que eu existo. Depois que vem, mais ou menos na altura ali, da Revolução Francesa, vem penso, logo existo. Houve uma mudança. E esse lema de Descartes, cartesiano, esse lema, penso, logo existe, começou a fazer do homem racional o comandante da sua própria existência. Essa história de Deus governar a minha vida, o meu mundo, e dizer o que eu devo fazer, isso não funciona na cabeça das pessoas. Então, o que é o discipulado? As igrejas, apesar de não entender, eu queria dizer para você: primeiro, discipulado não é você ter ali uma pessoa pregando e dizendo para você as verdades que se deve crer. Formar discípulo não é para crer, não é simplesmente crer. Aí eu digo para ele que Jesus ressuscitou, creio, é um discípulo. Não é um discípulo, não é de jeito nenhum. O fato de crer coloca ele no caminho de se tornar futuramente um discípulo, mas sem fé é lógico que não vai nem entrar no caminho. Porém, a fé não é de ser discípulo. Então, o que é formar discípulo? Jesus disse: ide, faça discípulo de todas as nações. Como é que faz? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a observar. Obviamente, o que Jesus disse foi: ensine a praticar o que eu vos mandei. Jesus foi embora e não deixou um livro. Como é que as pessoas iam ensinar umas outras a praticar? Óbvio, Jesus praticava, os discípulos praticavam e ensinavam a praticar. Portanto, não vai ser através de microfone que ninguém vai fazer discípulo. Também não vai ser discipulado aquela classe de escola dominical que as pessoas têm. Nada disso. O discipulado, se você pensar de um modo geral, que Jesus não mandou fazer discipulado. Jesus mandou fazer discípulos. E se você pensar assim, você vai dizer o que envolve o discipulado. A pergunta é essa, não o que é discipulado. Discipulado é o caminho do discípulo, é o caminho de formação do discípulo. Mas o que envolve o discipulado? O discipulado envolve, em primeiro lugar, você render sua vida ao Senhor Jesus. Se não render a Ele como Senhor, Ele não será seu Salvador. Eu creio nele que morreu na cruz, será meu Salvador. Creio, parou aí. Mas se você diz, Ele é meu Senhor, você entra no caminho. E no caminho você vai encontrar alguns elementos. Você vai encontrar que Jesus espera, e você vai encontrar outros que também deles espera, que sejam alunos. Matetés no grego é discípulo. Matetés é um aluno. Então ele é um aluno. Aluno de quê? Aluno do processo de formação do Espírito Santo na vida dele. Aí você vai encontrar várias pessoas, portanto você vai obviamente pensar em discipulado. Em quê? Você vai pensar em relacionamento, pessoas se relacionando, pessoas ouvindo, pessoas com o espírito ensinável, pessoas dando exemplo umas às outras, pessoas ouvindo a verdade de Deus e dizendo como faço, como pratico. Resumindo, o discipulado é um caminho que vai exigir sinceridade, vai exigir humildade, mas tudo isso já é óbvio que já está no bojo de quê? De uma pessoa que se rendeu a Jesus. Não é uma pessoa que creu, é que se rendeu. Só creu, e depois que ela creu, ela fez o quê? Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, me conduza aqui agora. Então ele tem um casamento, que é um casamento estável. O casamento é um casamento, porém ele diz: não, eu não quero um casamento, eu quero um casamento segundo a vontade de Deus. Então agora ele vai ser conduzido, formado a ser um marido que ama como Cristo amou a igreja. O sujeito é um bom marido, mas não ama como Cristo amou a igreja. Ele é apenas um bom marido porque viu isso na família, não quer dizer nada. Ele é honesto, também não quer dizer caráter cristão, honestidade. E assim sucessivamente. Então o discipulado é o que? Esse caminhar com Jesus Senhor,
aluno dele, em que agora, neste processo, o Espírito Santo, através das pessoas, dos relacionamentos e do quebrantamento da humildade, as pessoas agora são alunas de Jesus e eles andam sendo formadas. Portanto, eu concluo dizendo a você o seguinte: eu não acredito em igreja, não acredito no projeto de igreja sem discipulado, porque ninguém será formado. Eles serão informados, saberão coisas e crerão em coisas, mas continuarão do mesmo jeito que entraram, mudando somente a sua fé. Que Deus lhe abençoe para você se render a Jesus como Senhor, entrar no caminho de ser formado, para de fato ser imagem de Jesus Cristo.